Amém. Siamo noi. Siamo noi. Siamo qui, siamo qua. Siamo in Bergamo, siamo in Italia. Siamo in Lombardia. Siamo em Brasília, via internet. Bom, hoje nós vamos continuar falando a respeito dos livros. Quindi oggi continueremo a parlare sui libri. O livro que Deus escreveu para você Il libro che Dio ha scritto per te e o livro que você está escrevendo. e il libro che tu stai scrivendo. Já não bastasse a semana passada, né? Come se non fosse sufficiente la settimana scorsa. Vamos continuar da onde nós paramos e o Alex nos levou até a semana passada. Continueremo da dove ci ha portato Alex. Bom, importante nós partimos do ponto onde nós paramos, né? È importante che riprendiamo dal punto che ci siamo fermati. O ponto do tram que nós descemos na semana La passada. fermata del tram che siamo scesi. É que Deus já tem esses dois livros na mesa dele. Perché Dio ha già questi due libri sul suo tavolo. Bom, o livro que você está escrevendo, você sabe muito bem o que está escrito nele. Il libro che tu stai scrivendo, tu sai quello che stai scrivendo. Não é verdade? Non è vero? Até o dia de hoje, dia 8 de setembro de 2019, você sabe decora o que você já escreveu. Fino ad oggi, 8 settembre 2019, tu sai a memoria tutto quello che hai già scritto nella tua vita. Afinal, você é o escritor e o protagonista. Perché tu sei lo scrittore e anche il protagonista. Você é o ator ou atriz principal do seu próprio livro. Tu sei l'attore principale del tuo libro. Agora, você gostaria de ter um acesso, Ti piacerebbe avere accesso, dar uma espiadinha naquilo que Deus já escreveu para você? vedere quello che Dio ha già scritto per te? Se nós pudéssemos ter acesso ao livro que Deus escreveu para nós, Se potremmo avere accesso al libro che Dio ha già scritto a noi, você gostaria? ti piacerebbe fare questo? Reação maravilhosa. Ah, gostaria. Mais alguém gostaria? Aí, agora todo mundo gostaria. É isso aí. Sabemos aquilo que Deus escreveu para nós, Sapere quello che Dio ha scritto per noi. porque nós estamos escrevendo e a ideia, como o Alex nos trouxe a semana passada, L'idea, come Alex ha già portato settimana scorsa, é nós fazermos o encontro daquilo que nós estamos escrevendo com aquilo que Deus escreveu. è che noi possiamo fare incontrare quello che Dio ha scritto con quello che noi stiamo scrivendo. Agora, nós termos acesso àquilo que Deus escreveu nos ajuda em muito a nós entendermos se estamos próximos ou não. Per avere accesso, così come abbiamo l'accesso a questo che Dio ha già scritto, ci aiuta a vedere se quello che stiamo scrivendo è d'accordo. Agora você acha que você tem acesso ao livro que Deus escreveu para você? Estou falando particular, hein? Ma tu pensi che tu puoi vedere quello che c'è scritto nel tuo libro particolare che Dio ha scritto? Bom, eu como pastor, Allora io come pastore eu tive acesso ao livro de vocês. ho avuto accesso ai vostri libri. Algumas coisas a gente tem de privilégio nessa vida eclesiástica, né? Alcune cose in questa vita pastorale abbiamo dei privilegi. E Deus me mostrou 2 capítulos da vida de vocês. E Dio mi ha fatto vedere 2 capitoli dei libri delle vostre vite. Agora, antes de nós falarmos esses 2 capítulos que eu li inteirinho do livro de vocês, Prima di parlare di questi 2 capitoli che ho letto tutto sulle vostre vite, o livro que Deus escreveu para cada um de vocês, quel libro che Dio ha scritto per ognuno di voi, a gente precisa primeiro começar falando sobre um conceito. prima dobbiamo approcciare qua un concetto. E aqui surge então o nosso primeiro texto de Efésios, capítulo 1, versículo 11. E da qua iniziamo con il nostro primo testo della Bibbia. Na tela, Pedro. Nello schermo, Pedro. Vou ler em português e o André depois lê em italiano. Quindi prima leggeremo in portoghese, dopo in italiano. Fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. In lui dico nel quale siamo pur stati fatti eredi a ciò predestinati conforme al proposito di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della propria volontà. Bom, a polêmica palavra que revela Quindi la parola polemica che rivela alguns capítulos que Deus escreveu já para você. alcuni dei capitoli che Dio ha già scritto per te. A polêmica palavra é predestinação.
La parola polemica è predestinazione. E o tema da palavra desta noite é E l'argomento, il nostro titolo di questa sera è predestinação. predestinazione. Original da palavra, proizo. Originale della parola proiso. Pro significa de antemão, Pro significa di prima, de prima, volta. da prima, Da prima, sim. E orizo, horizonte. e orizo, orizzonte. Significa então, esta palavra, predestinação, antecipar o horizonte. Quindi questa parola predestinazione significa anticipare l'orizzonte, O que está à frente, quello che è davanti, o plano. il piano. O Novo Testamento, ele ensina sobre predestinação. Il Nuovo Testamento insegna su che cosa è la predestinazione. A gente não vai abrir nesses primeiros textos, E noi non apriremo in questi primi testi, mas anota para você conferir depois. ma ti chiedo di scrivere così puoi vedere dopo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7. Prima Corinzi 2:7. O Novo Testamento ensina sobre predestinação, Il Nuovo Testamento insegna sulla predestinazione, que existe um plano para salvar o homem por Cristo. che c'è un piano per salvare l'uomo attraverso di Cristo. Um plano predestinado por Deus através de Jesus. Un piano predestinato da Dio attraverso di Gesù. Atos capítulo 4, versículo 28. Atti 4:28. Você que está nos acompanhando, dá um pause. Tu che ci stai accompagnando, ferma un po', dai una pausa. Um privilégio de poder ler o texto È un antes. privilegio di poter leggere il testo prima di... Aqui o livro de Atos diz os acontecimentos da morte de Cristo. Quindi qua il libro di Atti parla di quello che è successo prima della morte di Cristo. O que Cristo sofreu por nós foi predestinado. Quello che Cristo ha sofferto per noi è stato predestinato. Plano da parte de Deus para nossa salvação. Era un piano da Dio per la nostra salvezza. Em terceiro lugar, Romanos capítulo 8, Terzo posto è Romani capitolo 8, versículo 29 e 30. versetti 29 e 30. E esse a gente vai ler daqui a pouco. Questi leggeremo tra un po'. Fala sobre aqueles que seriam salvos. Parla di coloro che sarebbero salvati. Daí a gente pode começar a entrar num campo minado, né? Da questo possiamo iniziare a entrare in un campo un po' pericoloso. Mas que a Bíblia esclarece tranquilamente a respeito da predestinação para nós. Ma la Bibbia ci chiarisce perfettamente sulla predestinazione. Que existe uma ciência, um conhecimento da parte de Deus a respeito daqueles que seriam salvos. Che c'è una conoscenza da parte di Dio su coloro che sarebbero salvati. Bom, agora nós temos, por causa disso, perguntas consequentes. E a causa di questo noi abbiamo delle domande che sono conseguenti. De repente pode chegar uma demanda aqui, eu anotei 3, né? Mas podem chegar demandas parecidas ou mais ou menos. Ci sono domande che sono conseguenze di questo, per esempio abbiamo 3 modelli qua. A predestinação, isso significa que o futuro está fixado. Quindi la domanda, questo significa che il futuro è già fissato? Uma segunda demanda, o homem realmente, ele tem livre-arbítrio? La seconda domanda, l'uomo ha veramente la libera scelta? Agora, Deus já sabe o que eu vou fazer? O un'altra, Dio sa già quello che io dovrò fare? E com respeito a essas demandas, Con rispetto a queste domande, me foge às vezes as palavras no português, ogni tanto le parole in portoghese mi scappano, sai? alguns dizem, Alcuni dicono, bom, então eu não posso evitar as coisas. quindi non posso evitare niente. É assim que Deus fez, Così ha fatto Dio, é assim que Deus planejou, così ha già pianificato, já está tudo acertado, o que vai acontecer, è tutto già giusto come existe succederà. combinado espiritual ao meu respeito, C'è un accordo spirituale in riguardo a me, então eu não posso fazer muita coisa a esse respeito. quindi non posso fare tante cose in rispetto a questo. Agora, a atenção dessa discussão, Ma quindi la tensione di questa discussione ela resulta da tentativa de tentar equilibrar risulta della prova di cercare di bilanciare o propósito pré-determinado por Deus e o seu conhecimento a respeito da nossa vida, bilanciare il proposito e la conoscenza da Dio su di noi, o conhecimento prévio dele, la sua conoscenza in primis, equilibrar isso com a resposta nossa, di bilanciare questo con la nostra risposta, a resposta do homem a Deus. la risposta dell'uomo a Dio. O que dizem as Escrituras? Cosa dicono le scritture? Continuando. Continuando. Primeiro lugar, Primo, o homem ele tem livre arbítrio. l'uomo ha la libera scelta.
Eu e você, nós temos o poder de escolha Io e te abbiamo il potere di scegliere a respeito do nosso destino futuro. in riguardo al nostro destino, al nostro futuro. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Ecclesiaste capitolo 7, versetto 29. Esse a gente vai acompanhar. Queste noi leggeremo. Questo. Diz assim: assim cheguei a esta conclusão. Deus fez os homens bons, fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Quindi dice, questo soltanto ho trovato, che Dio ha fatto l'uomo retto, ma gli uomini hanno cercato molti sotterfugi. Bom, Deus em momento nenhum, ele revogou o livre-arbítrio do homem. Quindi Dio da nessun momento, a nessun punto ha tolto la libera scelta dell'uomo. E apesar da predestinação, você continua sempre, todos os dias, fazendo as suas escolhas. E al di là della predestinazione, tu continui a fare ogni giorno le tue scelte. Agora, é claro, você responde pelas suas escolhas. E sicuramente tu rispondi per queste scelte. Segundo lugar, Secondo, o homem vai crescer e vai ter a capacidade, l'uomo crescerà e avrà la capacità, ou melhor, o discernimento, o meglio, il discernimento, para escolher entre o bem e o mal, per scegliere tra il bene e il male, entre a vida e a morte. tra la vita e la morte. Isaías capítulo 7, 16. Isaia 7,16. Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal, aqui profetizando a respeito de Jesus. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho e o chamará Emanuel. Ele, olha só que interessante, hein? Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Existe então uma idade limite na qual nós passamos a responder pelos nossos atos. Quindi O texto. partorirà un figliuolo e gli porrà nome Emanuele. Egli mangerà crema e miele finché sappia riprovare il male e scegliere il bene. Quindi parla di un'età dove puoi riprovare il male e scegliere il bene. Você está comendo ainda coalhadinha e mel? Stai ancora mangiando il miele e il latte? Bom, seguindo. Andiamo avanti. Deuteronômio capítulo 30, 15. Deuteronomio 30:15. Vejam que hoje eu ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. Em terceiro lugar, Terzo, o homem, ele decide l'uomo decide buscar ou não a Deus, cercare o non cercare a Dio, encontrar o Senhor. incontrare il Signore. E para entrar no caminho que conduz à vida. E per entrare nella via che conduce alla vita. Jeremias capítulo 29, 13. Geremia 29:13. Vocês me procurarão e me acharão quando me encontrarem ou me procurarem de todo o coração. Ou melhor, né? Não é encontrar, é procurarem. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Mateus 7, de Mateus- 7 a 8. Matteo 7, 7 e 8. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi picchia. Agora, ampliando um pouquinho, então, esse conceito da predestinação, Amplificando quindi questo concetto della predestinazione, nós vamos usar o exemplo de um homem que não respondeu. noi abbiamo l'esempio qua di un uomo che non ha risposto. Geralmente, nessa hora, a gente aqui falaria de Moisés. Di solito parleremo di Mosè, Mas eu decidi falar sobre Faraó. ma io qua ho deciso di parlare del faraone. Anota esse texto. Anota não, a gente vai projetar ele. Êxodo capítulo 9, versículo 39 e 35. Leggeremo quindi Esodo 9, 34, 35. Esse texto diz que Faraó, ele pecou. Questo testo dice che il faraone ha peccato E ele endureceu o coração dele em relação ao Senhor. e ha chiuso il suo cuore in riguardo verso Dio. O texto diz assim: quando o faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, ele pecou novamente e obstinou-se em seu coração, ele e os seus conselheiros. O coração do faraó continuou endurecido.
E quando Faraone vide che la pioggia, la grandine e i tuoni erano cessati, continuò a peccare e si ostinò in cuor suo, lui e i suoi servitori, e il cuor di Faraone si indurò. Agora, eu aconselho você ler essa história, talvez pela primeira vez, ou se você já conhece, investigar com bastante cuidado Ti consiglio di leggere questa storia e investigare con molta cura a respeito daquilo que Deus desafia Moisés a fazer, a levar o povo in riguardo a quello che Dio ha incoraggiato Mosè, lo ha sfidato a fare col popolo. saindo de um lugar, eles, de escravidão, e encontrarem aquilo que Deus tinha para eles. Di uscire dalla schiavitù e trovare quello che Dio aveva per loro. E tudo que começa a se passar nesses encontros entre Moisés e Faraó. Moisés, Arão e Faraó. Dopo di questo quindi succedono degli incontri tra Mosè e Aarone con il faraone. Se você observar com bastante cuidado, você vai descobrir que Deus traz oportunidades para Faraó. Se tu vedi con cura vedrai che Dio porta e dà delle opportunità al faraone. As coisas que Deus estava fazendo também atingiam Faraó. Le cose che Dio stava facendo avevano un effetto nel faraone. E é Faraó que decidia ou não obedecer ou se prostrar diante do poder de Deus. Era lui il faraone che decideva se si doveva prostrarsi o no alla potenza di Dio. Agora, a gente estudando essa história, a gente vai descobrindo que Deus sabia como Faraó reagiria àquela palavra que Moisés trazia para ele. Ma se studiamo questa storia vedremo che Dio già sapeva come dovrebbe reagire il faraone. Deus sabia que Faraó seria teimoso. Dio sapeva che il faraone sarebbe testardo. Êxodo 7, versículo 13 e 14. Esodo 7, 13, 14. Diz assim: contudo, o coração do Faraó se endureceu e ele não quis dar ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés: o coração do Faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Il cuore di Faraone si indurò ed egli non diede ascolto a Mosè e ad Aarone, come l'Eterno l'aveva detto. L'Eterno disse a Mosè: il cuore di Faraone è ostinato. Agora, esse é um ponto bastante importante. Questo è un punto molto importante. Se o homem não obedece, Se l'uomo non obbedisce, se eu e você nós não obedecemos, se noi non obbediamo, não é porque nós somos predestinados para não obedecer. non disobbediamo perché siamo predestinati a farlo. E o que aconteceu aqui com Faraó, ele não desobedeceu porque ele havia sido predestinado a desobedecer. E quello che è successo qua è che il faraone ha disobbedito, ma non perché era predestinato a disobbedire. Faraó não obedece. Lui sceglie di non obbedire. Não é porque ele era predestinado, Não mas porque porque era. ele decidiu não obedecer. Non perché era predestinato, ma perché ha deciso di non farlo. Deus, desde que Deus, no primeiro momento, apresenta aquelas circunstâncias diante de Faraó, Dal momento che Dio presenta queste circostanze al faraone, sabendo que ele resistiria, sapendo che lui, il faraone, dovrebbe già resistere. a partir desses momentos da resistência primeira de Faraó, Da questi momenti quando il faraone resiste a Dio, a Bíblia passa a dizer que Deus endurece o coração de Faraó. la Bibbia inizia a dire che Dio indurisce il cuore del faraone. Anota esse texto, a gente não vai abri-lo, é Êxodo 14, 8. Scrive questo testo, Esodo 14:8. Assim Deus predeterminou Così Dio ha già predeterminato que ele seria glorificado pela resistência de Faraó. che lui sarebbe glorificato attraverso la resistenza del faraone, A providência de Deus. la provvidenza dalla parte di Dio. Ele pode usar as livres escolhas que o homem tem, Lui può scegliere le scelte libere che l'uomo ce l'ha, mesmo esses que não se decidem pelos planos que ele tinha a respeito da própria pessoa. anche quando le scelte non sono d'accordo ai suoi piani. Mesmo assim, Deus usa tudo para cumprir o propósito que ele tem. Anche così Dio si usa di tutto per poter adempiere il proposito che aveva. Olha esse texto, Isaías capítulo 10, 15. Guardiamo Isaia 10:15. Será que o machado se exalta acima daquele que o maneja? Ou a serra se vangloria contra aquele que a usa? Seria como se uma vara manejasse quem a ergue, ou o bastão levantasse quem não é madeira.
La scure si gloria essa contro colui che la maneggia, la stega si magnifica essa contro colui che la mena, come se la verga facesse muovere colui che l'alza, come se il bastone alzasse colui che non è di legno. Bom, aqui nós chegamos ao creme de la creme da predestinação, E qui arriviamo al creme della do predestinazione, entendimento sobre esse conceito. della comprensione di questo concetto. Presta atenção, hein? Fai attenzione, Demorei para entender, hein? ci ho messo un po' per capire questo. Deus, ele transcende tempo e espaço. Dio è al di là del nostro tempo e spazio. Existe um tempo que o homem, que nós conjugamos as nossas ações. C'è un tempo in cui noi uomini coniughiamo le nostre azioni. Quais são esses tempos? E quali sono questi tempi? 3 tempos: 3 tempi. passado, Il passato, presente presente il futuro. e futuro. Os 3 tempos que o homem ele conjuga, ele movimenta I 3 tempi as suas ações. che l'uomo in cui realizza le sue azioni sono nel passato, presente e futuro. Agora existe um tempo que Deus ele conjuga as suas ações. Però c'è un tempo dove Dio coniuga le sue azioni. E esse tempo se chama Questo tempo si chiama eterno. eterno. Nós temos o passado, o presente e o futuro. Deus só tem um tempo, que é o eterno. Quindi noi abbiamo il passato, il presente e il futuro, e Dio non c'è niente di questo, c'è soltanto l'eterno. Deus, por ser Deus, ele não está preso às limitações que nós estamos. Perché Lui è Dio, non è che non sta nelle stesse limitazioni che siamo noi. O perfeito conhecimento da parte de Deus, La perfetta conoscenza dalla parte di Dio, prévio conhecimento, la conoscenza previa, não viola a escolha que nós fazemos. non cambia la scelta che noi facciamo. Existe uma grande diferença entre saber, C'è una grande differenza tra il sapere, uma coisa sapere qualcosa, e fazer com que esta coisa aconteça. e fare con che questa cosa possa succedere. Deus, ele tem as nossas vidas, então, Dio quindi ha le nostre vite todas nesse plano dele eterno. in questo piano che è eterno. Olha só, Hebreus capítulo 4, versículo 13. Guardi Ebrei 3,14. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Ebrei 4,13. E non v'è creatura alcuna che sia occulta davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte dinanzi agli occhi di colui al quale abbiamo da render ragione. Amém? Amen. A partir desse conceito, a gente tem a possibilidade de entender algumas coisas Da questo concetto possiamo capire alcune cose a respeito daquilo que Deus planejou para nós. rispetto a quello che Dio ha già pianificato per noi. Aquilo que ele havia planejado a respeito de Moisés. Quello che Lui aveva già pianificato su Mosè. Aquilo que ele havia planejado, o livro que ele tinha para Faraó também. Il libro che aveva scritto anche per il faraone. Como ele sabia qual seria a resposta de Faraó? Come lui sapeva già quale sarebbe la risposta del faraone. Como ele da mesma forma sabe qual serão as nossas respostas? E come lui già sa coloro che saranno le nostre risposte. Ele movimenta as coisas de acordo com o propósito dele para sempre tentar nos atrair de volta. Lui movimenta le cose per sempre cercare di attirarci in ritorno alla sua presenza. Bom, como eu não sou de fazer propaganda enganosa, Come non sono coloro che facciano pubblicità ingannose. eu vou falar dos 2 capítulos agora que eu não me esqueci. Quindi non mi sono dimenticato e parlerò dei 2 capitoli delle vostre Que eu vite. li sobre a vida de vocês. Perché ho letto sulle vostre vite. Gastei quase um final de semana lendo um por um. Ho spento quasi un fine settimana intero leggendo ogni capitolo. Esses capítulos que a própria palavra e o conceito predestinação nos faz enxergar. I capitoli che la propria parola e questo concetto di predestinazione ci fanno vedere. Capítulo 1 da tua vida. Capitolo 1 della tua vita. Para todos nós. Per tutti noi. Tutti nós. Deus escreveu, Dio ha scritto, preparou tudo, ha preparato tutto, todas as coisas, ogni cosa,
Você consegue enxergar agora todas as coisas que aconteceram com você? Riesci adesso a vedere ogni cosa che è successo con te. E eu não estou falando que isso foi manipulado a tua decisão, Io non sto dicendo che questo qua ha cambiato la tua scelta, mas que existe um preparo ma che c'è una preparazione para que um encontro teu com o Senhor Jesus acontecesse. perché un incontro da Gesù con te potrebbe succedere. Para nós, para você, Per noi, per te, ser salvo da tua natureza caída. essere salvato dalla tua natura corrotta. E esse capítulo eu li a Questo- teu respeito. E questo capitolo riguardo alla tua vita ho già letto. Que Deus preparou muitas coisas que você nem consegue entender hoje ou encaixá-las perfeitamente. Che Dio già ha preparato tante cose che magari tu non riesci a vedere. Estou falando do capítulo 1, tá? Parlando del capitolo 1 della tua vita. Para que você se encontrasse com Deus. Perché tu potrebbe trovarti con Dio. E esse é um capítulo que faz parte deste livro que Deus escreveu para cada um de nós. Perché potresti trovarlo. Questo è un capitolo che è già parte dei nostri libri. Eu me lembro desse meu capítulo, né? Io mi ricordo da questo capitolo nella mia vita. Esse primeiro capítulo da minha vida com Deus. Il primo capitolo della mia vita con Dio. E eu espero que nessa hora você esteja se lembrando de algumas coisas que aconteceram com você. E spero che in questo momento tu anche ti stai ricordando delle cose che sono successe con te. E olha o amor que está envolvido nisso, E guarda l'amore che è coinvolto in questo. da parte de Deus. Dalla parte di Dio. Coisas preparadas para que um dia você pudesse ter um encontro com Ele. Cose preparate perché in un giorno tu potresti avere un incontro con Lui. A história da forma que eu me encontrei com Deus La storia, la forma come attraverso della quale mi sono trovato con Dio. é uma história um pouco particular, È una storia un po' particolare, mas eu me lembro de alguns detalhes. ma io mi ricordo di un po' dei dettagli. E é muito especial esse testemunho que cada um de nós carrega È molto speciale questa testimonianza che uno di noi carichiamo a partir deste encontro com Deus. da questo incontro che abbiamo con Dio. Eu me lembro de coisas que aconteceram comigo na minha infância, Mi ricordo di cose che sono successe con me nella mia infanzia, na minha adolescência, nella mia adolescenza. alguns fatos que eles juntos, eles formam toda uma preparação para que um grande encontro acontecesse. Fatti che insieme formano una preparazione per un incontro che ho avuto con Dio. Eu me lembro da forma que eu cheguei pela primeira vez numa reunião, numa igreja. Mi ricordo la prima volta che sono arrivato in una chiesa. Algumas coisas aconteciam comigo. Tante cose sono successe con me. Eu era mexido já pelo Senhor de algumas formas, por algumas coisas que estavam acontecendo. Dio già mi parlava e mi faceva sentire nel cuore qualcosa prima con le cose che sono successe. Agora, recortando nessa experiência e mostrando só uma cena, né? Però tagliando queste esperienze e facendo vedere soltanto una scena. Eu me lembro da janela do apartamento da casa da minha mãe. Mi ricordo da quando ero alla finestra dell'appartamento della mia mamma. Eu olhava para uma quadra que era um pouco distante do apartamento, mas pela altura do apartamento eu conseguia enxergar aquela quadra e alguns homens jogando bola. Io guardavo lì un campetto dove giocavano a calcio un po' lontano dall'appartamento. E eu me decidi naquele lugar, porque eles jogavam todos os sábados. E io ho deciso in quel momento, in quel luogo dove loro giocavano ogni sabato, Eu decidi lá e quem joga futebol sabe como funciona, né? ho deciso di andare lì, coloro che giocano a calcio sanno come funziona. Eu fui lá tentar jogar um pouquinho com eles. Sono andato a provare a giocare un po' con loro lì. Eu não conhecia ninguém, mas eles me receberam muito bem. E non conoscevo nessuno, però loro mi hanno ricevuto benissimo. E eles me convidaram, era a turma da igreja que estava jogando bola lá. E in realtà erano quelli della chiesa che giocavano lì. E eles me convidaram para depois ir no culto, na reunião deles. E mi hanno invitato per dopo andare lì alla loro riunione. E eu não fui. E io invece non sono andato. Mas no outro sábado eu estava lá para jogar bola, né? Ma nell'altro sabato ero di nuovo lì per giocare a calcio. E alguns sábados se passaram e eu só ia jogar bola e não ia na reunião deles. E alcuni sabati sono passati e io solo andavo a giocare a calcio e non
alla riunione. E eles não desistiam. E loro non mollavano. Até o dia que eu fui na reunião para eu poder jogar no outro sábado, que eu tava ficando meio com vergonha. Fino Né? a un giorno che ero un po' invergognato e sono andato alla riunione solo per poter tornare a giocare calcio. Naquele momento ali jogando bola, caiu um raio, veio o Espírito Santo, falou comigo, eu comecei a chorar. Ma ti chiedo, in quel momento lì giocando a pallone è caduto lì un fiume, Dio ha parlato con me, ho avuto un'esperienza? Não, eu só tava lá para jogar bola. No, io ero lì per giocare a pallone. Mas quando eu entrei naquela reunião, Ma quando sono entrato in quella riunione, eu não sei explicar o que aconteceu. non ti so spiegare quello che è successo. E uma coisa até para mexer conosco agora. È qualcosa che anche ci tocca adesso. Não tinha mais gente do que tem aqui hoje. Non c'erano più persone di persone che ci sono qua oggi. Mas quando eu entrei naquele lugar, Ma quando sono entrato in quel luogo, eu tive uma experiência tão simples com a presença de Deus ali, ho avuto un'esperienza così semplice con la presenza di Dio, que ninguém mais precisou falar dele ou para mim naquele momento. che nessuno ha dovuto parlare riguardo a Dio a me. Eu tive uma experiência com Deus. Ho avuto un'esperienza con Dio. Agora, quando eu lembro desses fatos que foram acontecendo, Quando mi ricordo di questi fatti che sono successi e eu enxergo isso na Bíblia, e io vedo questo nella Bibbia, que existe um preparo acontecendo para que todas as pessoas tenham esse encontro com o Senhor. che c'è una preparazione che Dio fa perché tutte le persone possano trovare a Dio E o Senhor usa todas as coisas e che il Signore usa ogni cosa e todas as pessoas e ogni persona para que isso aconteça com cada um. perché questo possa succedere. Isso é maravilhoso. Questo è meraviglioso. Efésios capítulo 1, versículo 9 a 11. Efesini 1, 9 a 11. Diz assim: E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Amém. Col farci conoscere il mistero della sua volontà giusta, il disegno benevolo che egli aveva già prima in se stesso formato, per tradurlo in atto nella pienezza dei tempi, e che consiste nel raccogliere sotto un sol capo in Cristo tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli quanto quelle che sono sopra la terra. In lui dico, nel quale siamo pur stati fatti eredi, a ciò predestinati conforme al proposito di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della propria volontà. Amém? Então, para todos nós que estamos aqui e para vocês que estão nos acompanhando através desse vídeo, Quindi per tutti noi che siamo qua e coloro che ci stanno vedendo nel video, existem coisas acontecendo agora para você ter um encontro com o Senhor. ci sono cose succedendo adesso perché tu possa avere un incontro col Signore. Mas como a gente enxergou nesse conceito da predestinação, Ma come abbiamo visto in questo concetto della predestinazione a qua, resposta vai ser nossa. la risposta è soltanto nostra. Deus providencia que esse encontro aconteça. Dio fa con che questo incontro possa succedere. Ele pagou um preço para que esse encontro se tornasse algo que viabilizasse a tua aproximação de Deus. Lui ha pagato il prezzo perché oggi questo incontro possa succedere. Mas a decisão é nossa, Ma la decisione è nostra, pessoal. personale. E esse é o primeiro capítulo do teu livro. E questo è il primo capitolo del tuo libro. O livro que Deus escreveu para você e Ele deixou eu ver. Il libro che Dio ha scritto per te e mi ha lasciato vedere. E essa é uma experiência que precisa acontecer com cada um de nós. E questa esperienza deve succedere con ognuno di noi. Agora nós vamos para o capítulo 2. E adesso vedremo il capitolo 2. Deus escreveu Dio ha scritto e continua preparando tudo e continua preparando ogni cosa para você, per te, uma vez tendo essa experiência com Ele, una volta che hai già avuto questa esperienza con Lui, você ser salvo da sua natureza. perché tu possa essere salvato dalla tua natura. E talvez o nome desse segundo capítulo E magari il nome di questo secondo capitolo é finalmente è finalmente se parecendo com Jesus. assomigliandoci con Gesù. Porque no primeiro capítulo a gente tem você
teve esse encontro com ele, Perché ok? nel primo capitolo tu avrai questo incontro con lui. Agora o segundo capítulo, ele te predestinou para um segundo momento, E questo primo capitolo ti ha predestinato per un secondo momento, se parecer com Jesus. assomigliarti a Gesù. Romanos 8, 29 e 30. Romani 8, 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, ele também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. E aos que predestinou, a esses ele também chamou. Perché quelli che li ha preconosciuti, li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliuolo, onde egli sia il primogenito fra molti fratelli, e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati. Bom, então eu li o teu segundo capítulo, Quindi sì, io ho letto il tuo secondo capitolo, da parte de Deus para você. dalla parte di Dio per te. Viu como Deus fala comigo? Hai visto come Dio parla con me? Viu como ele deixa eu olhar o teu livro? Hai visto come mi fa vedere il tuo libro? Ele está agora te chamando para você se parecer mais com ele. Lui adesso ti chiama per assomigliarti di più a lui. E presta atenção, da mesma forma que no primeiro capítulo existe um método que Deus usou, E fai attenzione, della stessa forma qua c'è un metodo come Dio ha fatto nel primo capitolo. isso continua acontecendo. Questo continua, un padrone. Deus vai preparando situações, coisas e pessoas Uno standard dove Dio prepara le cose, le persone, le situazioni para que você se pareça com ele mais. perché tu possa avvicinarti e assomigliarti di più a lui. Porque ele planejou que nós nos Parecesse. parecer aqui português vai fugindo, né? Portoghese è una roba difficile. Nos parecêssemos com ele e não com Adão, Quindi Dio ha pianificato perché ci assomigliassimo con lui e non con Adamo. após a queda, Dopo la caduta, através do pecado. attraverso il peccato. Mas uma vez ressurretos com Jesus, Ma una volta che noi siamo già risorti insieme a Gesù, nós somos chamados então nesse caminho de nos parecermos com ele. siamo chiamati in questa via di assomigliarci a lui. Para isso, Deus, ele planeja, junto com as coisas todas acontecendo, Per questo Dio pianifica insieme a tutte le cose che succedono uma natureza divina para você disponível. una natura divina disponibile per te. Olha só, segundo Pedro, Fai attenzione, la seconda lettera di Pietro é um texto um pouquinho mais longo, mas a gente vai encerrar com ele. è un testo un po' più lungo, però qua noi finalizzeremo. É capítulo 1, de 3 a 10. Finiremo nel capitolo 1 di seconda Pietro 3 a 10. Eu vou ler inteiro e depois o 10 em italiano. Prima in portoghese e dopo in italiano. Seu divino poder, presta atenção, é um texto maravilhoso. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, à perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se estas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Meu Deus. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Poiché la sua potenza divina ci ha donate tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati mercé la propria gloria e virtù, per le quali egli ci ha allargito le sue preziose e grandissime promesse, onde per loro mezzo voi foste fatti partecipi della natura divina,
dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo per via della concupiscenza, voi per questa stessa ragione, mettendo in ciò dal canto vostro ogni premura, aggiungete alla fede la vostra virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la continenza, alla continenza la pazienza, alla pazienza la pietà l'amor fraterno e l'amor fraterno la carità. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né oziosi né sterili nella conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. Poiché colui nel quale queste cose non si trovano è cieco, ha la vista corta, avendo dimenticato il purgamento dei suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, vi è più studiatevi di render sicura la vostra vocazione ad elezione. Amém? Amen. É um texto forte, né? Un testo forte. Agora, se existe um propósito, então, da parte de Deus para nós nos parecermos com Jesus, Quindi se c'è un proposito da parte di Dio perché ci assomigliassimo a Gesù, é claro que existe uma providência dele. certo che anche c'è una provvidenza sua, Existe uma graça da parte do Senhor liberado para que a gente alcance esse modelo. c'è una grazia data da Dio perché possiamo raggiungere questo modello. Porque é claro que seria impossível para nós nos parecermos com Jesus, ainda mais sendo confrontados para que isso ele apareça nas nossas vidas. Perché è impossibile che questo succeda ancora di più, confrontati per farlo. Falei mais, parece que está dando mesmo. As características de Jesus, Quindi le caratteristiche di Gesù, as quais nós estamos sendo transformados, secondo le quali ci stiamo essendo transformados naturalmente através da nova natureza proposta para nós. trasformati naturalmente attraverso la nuova natura disponibile a noi. Não sei se você percebeu, citados nesse texto, Non so se hai visto in questo testo, mas elas estão descritas em um lugar. ma stanno descritte in un posto. A pista é livro de Gálatas. Io ti do una dica, uno spunto nel libro dei Galati. Nós estamos sendo transformados, então, Noi stiamo essendo trasformati, quindi. ou melhor, isso é o que está proposto de Deus para nós no livro dele, O meglio, questo è quello che sta proposto nel suo libro per noi. segundo a imagem de Jesus, o seu Filho. Secondo l'immagine di Gesù, il suo figlio. Agora, isso passa a ser possível para nós E questo è possibile per noi. quando nós entendemos que existe um fruto disponível Quando noi capiamo che c'è un frutto disponibile para nós per noi, que se tratam das características de Jesus. che sono le caratteristiche di Gesù. Olha que maravilhoso. Guarda com'è meraviglioso. Porque você poderia ficar sem saber exatamente o que fazer ou imitar. Perché tu potresti magari trovarti in una posizione dove non sai cosa fare, chi copiare. E por isso que o livro está escrito. È per questo che il libro è già scritto. Tá aqui a dica. E qua è lo spunto. Porque você não pode pegar e falar, eu vou me parecer com Jesus, mas sei lá, Jesus devia ser meio manso. Perché non puoi fare così, mi assomiglierò a Gesù, Gesù dovrebbe essere un po' così. Um cabelão mansueto, comprido, capelli lunghi, ele dava outra face. dava l'altra faccia. Così. Enfim, alguma coisa você montar na tua cabeça e decidir ser parecido com Jesus. Tipo qualcosa che tu costruisci nella tua testa e dici questo è somigliarsi a Gesù. Mas é algo mais profundo. No, qualcosa di più profondo. Aquilo que Deus escreveu para você percorrer nesse teu capítulo Quello che Dio ha scritto perché tu possa percorrere nel tuo capitolo é uma semelhança com Jesus nas suas características, è una somiglianza con Gesù nelle sue caratteristiche. disponíveis hoje para nós através deste fruto completo do Espírito. Disponibile oggi per noi attraverso il frutto completo dello Spirito. E esse fruto é um só porque Jesus não tinha coisas à partes. E questo frutto è soltanto uno perché Gesù non aveva delle cose separate. Jesus não tinha ponto forte e ponto fraco. Gesù non aveva i punti deboli, i punti forti. Jesus ele tinha um fruto do Espírito presente na vida dele, se Ele- manifestando. Aveva un frutto che si manifestava nella sua vita. E o fruto do Espírito é E il frutto dello Spirito è amor, amore, alegria, gioia, paz, pace, paciência, pazienza, benignidade, bontà, bondade, bontà. bondade, Mi chiedo, non è? fidelidade, Fedeltà, mansidão mansuetudine e domínio e próprio. autocontrollo. Está em Gálatas capítulo 5, 22. Dopo leggi Galati 5:22. Entendo que não seremos todos iguais. Benignità. Quem pode dar um aleluia? Non saremo tutti Você, uguali. você não precisa se parecer com ninguém.
Tu non ti devi somigliare con nessuno. De repente nós temos aqui entre nós Magari abbiamo qua tra di noi bergamascos, bergamaschi, milaneses, milanesi, de Vêneto como eu. quelli del Veneto come io. E existem características que são diferentes. E ci sono caratteristiche diverse. E você não precisa deixar tudo isso morrer. E tu non devi lasciare che tutto questo morra. Você pode ser um pouco mais expansivo. Tu puoi essere un po' più espansivo. Eu disse pouco. Não sei nenhuma, né? Ho detto un po' di più, non tantissimo. Você pode ser uma pessoa diferente da outra. Perché magari tu sì puoi essere una persona diversa di Porque un'altra. isso que Deus escreveu para nós é individual. Perché questo che Dio ha scritto per noi è individuale. E existe tantas coisas que aconteceram conosco e Deus, ele protege de certa forma essas experiências nossas. E ci sono tantissime cose che sono successe con noi, esperienze che Dio protegge. Porque nós somos usados para ajudar outras pessoas até com situações que nós passamos. Perché noi siamo usati con le situazioni che abbiamo affrontato per aiutare altre persone. Eu não estou falando então de sermos todos iguais, Non sto dicendo di tutti noi di essere la stessa cosa, mas eu estou falando de todos nós sendo diferentes, ma sto dicendo di tutti noi, essendo diversi, sermos parecidos com Jesus. essere anche così simile a Gesù. No que? In cosa? Amor, Nell'amore, alegria, nella gioia, paz, nella pace, paciência, pazienza, benignidade, benignità, benignidade de novo, bontà, fidelidade, fedeltà, mansidão mansuetudine e domínio próprio. e autocontrollo. Amém? Amen. É o que está escrito no capítulo 2 do teu livro. Questo che è scritto nel capitolo 2 del tuo libro. Existem coisas então acontecendo para que essas características de Jesus se manifestem na tua vida. Ci sono cose che succedono perché queste caratteristiche di Gesù si manifestano nella tua vita. Plano de Deus para você. Piano di Dio per te. Que você tenha esse fruto na tua vida. Che tu possa avere questo frutto nella tua vita. Amém? Amen. Você pode deixar os teus materiais. Puoi lasciare da parte le tue cose. Chegou o momento de nós orarmos. Abbiamo arrivato al momento di pregare. Amém? Siamo arrivati. Existem coisas então acontecendo hoje. Continua. Pode ser. Mais um pouquinho. Quindi ci sono cose che stanno succedendo oggi, No nosso tempo presente, nel nostro tempo presente, mas no tempo de Deus é o tempo eterno. ma nella prospettiva di Dio il tempo è eterno. Coisas decididas por Deus que estão à nossa frente, acontecendo conosco, Cose decise da Dio che stanno succedendo nelle nostre vite, para nos transformar à imagem de Jesus. per trasformarci all'immagine di Gesù. Mas da mesma forma que um dia nós precisamos decidir por Ele, Ma anche qua un giorno abbiamo deciso per Lui. nós também precisamos aceitar isso. Anche questo noi dobbiamo accettare. Ficarmos com a nossa natureza, Scegliere la nostra natura, continuar sendo parecidos conosco mesmo ou até com Adão, continuare ad essere simile ad Adamo. ou decidirmos deixar Deus nos transformar à imagem de Jesus. O decidere con che Dio ci trasformi all'immagine di Gesù. Este é um capítulo importante que Deus está escrevendo hoje. Questo è un capitolo importante che Dio sta scrivendo oggi. Sermos parecidos com Jesus. Essere simili a Gesù. Amém. Amen.